No INSS, benefício não é pago por falta de regra. Não existe um regramento para determinados tipos de trabalho, para que essas pessoas recebam benefício. Algumas delas já foram até o INSS, já têm direito ao benefício, mesmo assim, nem ao menos puderam ficar na fila. A fila é gigantesca, são mais de 2 milhões de pessoas aguardando uma resposta do INSS. Eles não falam o real número dessa fila, mas é que nessa situação que eu vou trazer no vídeo agora, as pessoas nem ao menos foram colocadas ainda nessa fila e já fizeram um pedido aí para o INSS. Me acompanhe aqui então para entender notícia do site economia.uol.com.br. Hoje é segunda-feira de carnaval, dia 24 de fevereiro de 2020. Vou pedir um favor, se você ainda não é inscrito nesse canal, para que o canal continue, se inscreva aqui agora e já ative o sininho das notificações para receber os nossos vídeos. Lembrando que a informação é a nossa única arma para que a gente não seja pego aí desprevenido. Compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas. Se ainda não fomos apresentados, é um prazer. Eu sou Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Eu sou apenas um comentarista, pesquiso e trago para vocês aqui informações para tentar ajudar. Então vamos lá, os trabalhadores que recebem menos de um salário mínimo estão com o pagamento de auxílio-doença travado por falta de um decreto do governo para regulamentar um artigo da reforma da Previdência que começou a valer em novembro do ano passado. Só para a gente entender, muitas pessoas vão falar, olha, ninguém pode receber menos do que um salário mínimo, e vocês estão corretos, isso está na Constituição Federal. Acontece que existe uma nova forma de trabalho em que as pessoas podem trabalhar, por exemplo, apenas meio período em um trabalho e mais meio período em outro para complementar, ou podem trabalhar algumas horas apenas de trabalho. Isso é bom para o empregador e é bom para o empregado que tem liberdade de escolha. Sem esse decreto que o governo ainda tem que providenciar para adequar as coisas, as pessoas nessa situação que deram entrada no pedido do auxílio-doença, benefício por incapacidade permanente, depois da reforma da Previdência, dia 13 de novembro de 2019, seguem aguardando o pagamento, mesmo após passar por uma perícia médica do INSS que comprova o direito ao benefício. A forma de trabalho que eu trago para vocês, é o trabalho intermitente. Então, trabalhadores intermitentes ou de meio período, por exemplo, podem receber abaixo do salário mínimo, que hoje é R$ 1.045. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia afirma que o decreto está em fase final de elaboração e que a expectativa é que seja publicado no início de março de 2020, assim como as primeiras implementações do sistema para viabilizar a concessão do auxílio, ou seja, o início desses pagamentos. A reforma da Previdência mudou a regra de contribuição. Antes da reforma, mesmo quando o trabalhador ganhava abaixo de um salário mínimo, aquele mês estava na conta do tempo de contribuição para, por exemplo, ter direito à aposentadoria e ser usado no cálculo do valor do benefício, de acordo com o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Eu vou explicar. Às vezes você poderia, antes da reforma da Previdência, trabalhar aí 15 dias com registro em carteira, uma safra, ou, por exemplo, trabalhou 20 dias e o emprego não deu certo, você pediu para sair, não importa a mudança. Ou seja, você não trabalhou o mês cheio, não trabalhou o mês inteiro. Mas aquela contribuição para a Previdência valia pelo mês inteiro. Isso não pode acontecer mais. Pelas novas regras definidas pelo artigo 29 da reforma da Previdência, esse mês só contará se o trabalhador compensar a diferença, por exemplo, pagando o que falta para alcançar a contribuição mínima. O governo espera que decreto saia ainda em março de 2020. O INSS afirma que a lei não define como será feito o pagamento da diferença pelo trabalhador para completar a sua contribuição e que o governo ainda precisa publicar o decreto estabelecendo essas regras. O INSS afirma que, com o pagamento dessa diferença, o valor que falta
para a contribuição, o valor do auxílio-doença que o trabalhador tem direito pode mudar, ficando mais alto. Sem o decreto, o INSS não consegue calcular o valor do benefício e o pagamento desses auxílios fica pendente. No caso específico aqui do auxílio-doença, o benefício por incapacidade, criou-se a possibilidade de complementação do recolhimento quando a contribuição é abaixo do mínimo, abaixo do salário mínimo, o que daria ao segurado a possibilidade de um benefício maior. É o que afirmou o INSS em nota ao site UOL. Portanto, não se trata do sistema do INSS que está adequado, mas sim da definição de como será a complementação da contribuição, isso porque se trata de legislação e não depende do INSS. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho afirma que a expectativa, portanto, é que o decreto saia agora em março. O decreto está em fase final de elaboração, envolvendo diversas áreas do governo federal, com a expectativa de que seja publicado no início de março, assim como as primeiras implementações em sistema para viabilizar a concessão, é o que foi afirmado em nota. O texto tratará não apenas de mudanças trazidas pela emenda da Constituição, a reforma da Previdência de 2019, mas também de leis aprovadas nos últimos anos e que demandavam de regulamentação, o que exigiu mais tempo, segundo o governo. A secretaria afirma ainda que os trabalhadores de desenvolvimento do sistema para liberar o pagamento não ficaram parados. As equipes estão trabalhando com esforços máximos. Os trabalhadores de desenvolvimento do sistema, por sua vez, estão correndo em paralelo à elaboração do decreto, ou seja, não ficam parados. Pessoal, já peço aí que você deixe um like para a notícia. A questão aqui é a única e seguinte: o governo não tem uma solução, não elaborou um decreto, é carnaval, é folia, está todo mundo nas suas cidades aí de origem, ninguém está em Brasília, é lógico isso, todo mundo está curtindo aí o carnaval, e com isso, mais uma vez, nós vamos aqui aguardar o governo elaborar uma lei para que seja explicado para o INSS como vai ser esse recolhimento, para que então eles elaborem um sistema. Agora pensa comigo, se essa lei, você sabe que lei é complicado, se essa lei sair em março, ainda tem que ser feito um sistema, tá, pela Dataprev, que faz os sistemas de tecnologia do INSS, tem que ser feito um sistema para fazer esse cálculo. As coisas não são feitas do dia para a noite. Então, é um momento de muita paciência, é um momento que eu peço a você, por favor, eu sei que é impossível, é um momento de necessidade, de ansiedade, mas eu peço um pouco de compreensão. Não adianta entrar na justiça enquanto você está na fila para esses casos aqui, por exemplo. Infelizmente, vai ter que aguardar, porque não existe uma regra para aquelas pessoas que trabalham meio período ou trabalham algumas horas, um trabalho intermitente aí, fizeram a opção de ter mais de um trabalho e que hoje tem acesso ao benefício. Uma coisa eu garanto para vocês, no dia que você pediu, até o dia que você vai ter acesso aí, vai começar a receber do INSS, você vai ter direito a todos os seus atrasos. Se isso não ocorrer, procure a justiça, procure um advogado, um profissional, para que você possa sentar ali olho no olho, conversar para ver qual a melhor situação para resolver aí o seu problema. Mas a questão agora é que não tem jeito, não tem solução, vai ter que aguardar passar a folia do carnaval para você ter uma solução nesses casos. Eu espero ter esclarecido. Dúvidas, deixa aqui nos comentários do canal para que a gente faça vídeos tentando explicar. Infelizmente, essa situação se arrasta. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. Muito obrigado. Hoje, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020. Não é inscrito? Se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. E eu conto com você. Até o próximo vídeo.